Olá, boa tarde. Estamos aqui nos estúdios do GEM Educação, em São Paulo. Eu, Andréia Ramal, e a professora Silvia Casanova. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada, Andréia, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso webinar, que vai tratar hoje sobre revolucionar a sala de aula. E ninguém melhor do que a Silvia para falar sobre isso, porque ela é doutora em Educação Contábil, livre docente pela USP e publicou recentemente, lançamento fresquinho aqui, o livro Revolucionando a Sala de Aula, subtítulo Como Envolver o Estudante, aplicando as técnicas de metodologias ativas na aprendizagem. É um tema que fascina todos nós que atuamos em educação. A gente vê esse nosso aluno de hoje, que é um aluno da cibercultura, da sociedade da informação e da comunicação, habituado à interatividade, a zapping, e que não aguenta mais uma sala de aula linear, focada exclusivamente no professor, mas não adianta inovar sem fundamentação. Então a Silvia vem estudando já há alguns anos todas as diversas formas que a gente tem hoje para revolucionar essa sala de aula, sem necessariamente desprezar muitas coisas interessantes que aconteceram e acontecem ainda no chamado modelo tradicional. Um desses métodos me chama especialmente a atenção, que é a sala de aula invertida. Nós já tivemos um webinar algumas semanas atrás, falando exatamente sobre isso, está aqui na nossa página, o gemeducação.com.br/webinar, você encontra o nosso webinar anterior. E a sala de aula invertida é um dos métodos que a Silvia Casanova aborda nesse livro e que ela hoje vai também comentar junto com outros. Tenho o prazer de lhe passar a palavra, ela vai fazer a sua apresentação. Enquanto isso, vocês podem mandar perguntas no nosso chat que está aí no pé da página. Basta mandar para nós, a gente vai selecionando e reservando algumas perguntas e depois a gente vai poder discutir juntos esse tema tão instigante. Professora Silvia, palavra sua. Muito obrigada, professora Andréia. Bom, eu faço parte de um time, né? São 3 andorinhas, como a gente gosta de brincar, eu, Edivalda e Gilberto, que trabalhamos nesse projeto junto com a equipe da GEM Educação, de alguns livros e títulos focados para metodologias ativas de aprendizagem. E a gente começa a instigar vocês pensando sobre metodologias ativas e perguntando, existe uma receita? E aqui a brincadeira é um pouco contábil, né, Andréa? Como não podia deixar de ser. Bom, eu vou, como toda boa contadora, trazer algumas estatísticas para vocês, para que a gente entenda um pouco melhor o contexto do ensino superior e do ensino superior especificamente na área de negócios, né? Então, o primeiro pensamento que a gente traz para vocês é essa questão. No Brasil, como anda a educação? Nós sabemos que devem estar nos ouvindo, Andréia, sobretudo professores e professoras, né, de diversas áreas, muitas das quais áreas profissionais. E quando a gente pensa como anda a educação no Brasil, a gente se apoia em dados e a gente tem, felizmente, várias estatísticas para apoiar uma primeira análise. A primeira estatística que eu trago é uma estatística que mostra as matrículas dos cursos de graduação por categorias administrativas. Então percebam que na cor azul estão as instituições públicas e na cor verde estão as instituições privadas. Percebam também que hoje a gente tem cerca de 8 milhões de matrículas, mais de 8 milhões de matrículas no ensino superior. E que houve um crescimento muito grande da participação das instituições privadas, que hoje tem ocupado cerca de 75% das matrículas. Ou seja, a gente precisa já se conscientizar que os estudantes de ensino fundamental, que estão sobretudo concentrados na rede pública, quando eles passam a estudantes do ensino superior, uma parte deles, eles acabam sendo inseridos em instituições de ensino superior privadas, ou seja, existe uma inversão no Brasil. A gente sabe que o maior número de matrículas no ensino médio e no fundamental é em instituições públicas, mas no ensino superior hoje é em instituições privadas. A gente costuma dizer que o acesso ao ensino superior tem se dado, sobretudo, pelo caminho das instituições privadas. Na sequência, eu trouxe um pouco a distribuição do desempenho desses estudantes nas provas em larga escala, também considerando as instituições públicas e as instituições privadas. E aí a gente percebe que existe uma diferença
e que a nota maior, na verdade, é das instituições públicas, ou seja, o melhor desempenho está ainda nas instituições públicas de ensino superior, nos diferentes tipos de instituições que nós temos, municipais, estaduais e federais, é que se concentra o desempenho melhor dos estudantes e tem uma diferença grande aí da média, né, considerando as notas do ENAD de 2016. Ou seja, houve um acesso muito grande, mas nós temos uma questão a enfrentarmos juntos, o desafio da qualidade do desempenho desses estudantes. Falando um pouco mais, agora eu trouxe um gráfico que mostra as matrículas em cursos de graduação por modalidade de ensino. E a gente vai perceber então que o azul é a modalidade presencial e o verde ali crescendo é a modalidade à distância. Eu e André estivemos recentemente no CIAED, um evento muito grande de educação à distância, e aqui nesse quadro a gente percebe como é promissor, né, o ensino superior à distância no país, com a dimensão continental que tem o Brasil, né? E aqui a gente percebe que hoje cerca de 1 milhão, quase 400 mil estudantes estão no ensino superior matriculados em cursos superiores de graduação à distância. Bom, na sequência eu trouxe uma questão de gênero, que muito nos interessa, né, Andréa? Mulheres e homens, afinal, qual desses dois grupos tem a preponderância em termos de matrículas? A gente percebe que as mulheres são preponderantes desde o ingresso até a conclusão, e elas aumentam. Então, no ingresso, vocês estão vendo em rosa, né, 53,9% são mulheres, nas matrículas, 55,6% são mulheres, e na conclusão, 59,9% são mulheres. Bom, são várias estatísticas, eu não vou falar muito mais de estatísticas, mas eu queria cruzar isso para ir formando um quadro. Então, nós já sabemos que nós temos um grande número de pessoas hoje no ensino superior e que desse grande número, uma grande parte são de mulheres, né? E seguindo, a gente vai ver agora turno, considerando o turno diurno, que é o azul nas barrinhas, né, nos diversos anos, e o turno noturno, que é essa cor cinza, escuro, preto que vocês estão vendo. Bom, a maioria dos estudantes no ensino superior no Brasil está matriculado no turno noturno. Então, vamos fechando um quadro que esses matriculados no noturno provavelmente são estudantes que trabalham, certo? Então, trabalham o dia inteiro e depois seguem as suas instituições de ensino para cursarem os seus cursos superiores, né? Procurando uma melhora da vida, né? Uma ascensão econômica, muitas das vezes, né? Ainda no nosso país, uma grande porta de ascensão é a do estudo. 62,1% desses matriculados estão em cursos noturnos. Juntando todas essas estatísticas em instituições privadas, mulheres em cursos noturnos, é isso que a gente tem. E, finalmente, eu trouxe um gráfico mostrando que, apesar das universidades não serem a maior parte das instituições em termos de número, elas têm uma representatividade muito importante em termos de número de matrículas, né? Então, quando você pensa em qual é a composição entre universidades, centros universitários, faculdades, institutos federais e centros de educação federal, você vai ver que as universidades não são a maioria, né? Hoje elas são 8,2% das instituições. Mas quando você pensa em termos de matrículas, as universidades hoje têm 53,2% das matrículas, ou seja, é muito importante o papel das universidades. E lembrando que temos universidades públicas e universidades privadas, mas ainda, sobretudo, as universidades no Brasil são universidades públicas, né, nos diversos níveis de governo. Bom, e agora vamos entrar na área de negócios que eu tinha prometido para vocês. A gente vê aqui nesses dois gráficos os 10 maiores cursos de graduação em número de matrículas. Então, em 2009, vocês estão vendo que a administração vinha seguido de direito, pedagogia e ciências contábeis. E logo depois vinham cursos da área de saúde, enfermagem, serviço social, fisioterapia, medicina. Vejam que em 2015 a gente também tem direito, administração e pedagogia trocam de lugar, e aí continua ciências contábeis e a gente vê que engenharia civil vem na sequência e aí os cursos de saúde, né? A gente está vendo enfermagem, psicologia, assim por diante. Começam a também aparecer cursos com um formato diferente, como por exemplo gestão de pessoal ou recursos humanos, que a gente depois vai poder, talvez em outro webinar, tratar um pouco dessas novas modalidades de curso superior. Esse é o quadro em geral que tem, que aumenta muito a responsabilidade de nós, professores, nessas áreas de formação profissional, quer seja em engenharia, quer seja em saúde, quer seja em medicina, quer seja na área de negócios, que é o que eu, Edivalda e Gilberto estamos hoje trabalhando sobretudo. E aí a gente consegue perceber
um quadro que contrapõe duas figuras. O que eu chamo de profissional professor e o professor profissional, ou seja, aquele professor que tem uma qualificação acadêmica, né, que fez mestrado, fez doutorado e hoje está inserido nas universidades privadas, muitas vezes em regime de dedicação integral, e também dedicado à pesquisa, e o que é o profissional professor, que é aquele que muitas vezes está atuando ainda na sua profissão, por exemplo, em contabilidade, o contador, e que se dedica à docência como uma atividade lateral, né? E nessa atividade em faculdades privadas, cursos noturnos, atendendo a estudantes que têm também um perfil semelhante. E é isso que a gente traz na próxima dualidade, o trabalhador estudante e o estudante trabalhador. O trabalhador estudante hoje é a grande maioria das matrículas no ensino superior no Brasil. É aquela pessoa que trabalha o dia todo, que aqui em São Paulo percorre às vezes 2 horas, em transporte público, né, para chegar à instituição de ensino depois de um dia de trabalho, que vai para a aula, né, cansado, e vai procurar nessa universidade, nessa faculdade privada, uma oportunidade de ter uma graduação e de ter uma melhoria de vida. O professor aqui tem um desafio, o professor da instituição privada, que tem um perfil semelhante a desse estudante. Ele também trabalhou o dia inteiro e depois vai à instituição dar a sua aula. E é esse desafio que a gente quer tratar um pouco, é por isso que a gente está achando que existe uma receita. E o estudante trabalhador é aquele estudante das universidades públicas, que em geral teve a sua educação em escolas privadas nos níveis anteriores, que hoje se dedica integralmente a maior parte do curso para a sua formação, a sua graduação, mas que em um determinado momento da graduação ele começa a trabalhar. E ele tem o mesmo dilema que esse trabalhador estudante, que é conciliar sua vida acadêmica com essa vida profissional que se inicia. Então, digamos que existe um dilema aqui semelhante entre o trabalhador e o estudante trabalhador, que é a conciliação entre essa vida acadêmica e essa vida profissional. E é por isso que a gente tem uma pergunta, que é a pergunta como melhorar a qualidade. E aqui hoje, André, a gente está focando nessa pergunta na figura do professor. A gente sabe que o desempenho acadêmico, ele é afetado por determinados agentes, que são o corpo docente, as instituições e o corpo discente. A gente foca no corpo docente exatamente para falar um pouco das metodologias ativas. E quando a gente foca no corpo docente, a gente pensa na qualificação desse corpo docente, que pode ser pedagógica, profissional e acadêmica. Então, agora eu quero pedir que vocês voltem àquela figura do profissional professor e do professor profissional, porque aí a gente tem o profissional professor, que tem uma qualificação profissional imensa. Ele tem a experiência do dia a dia, né, no seu trabalho, ele tem muito a bagagem profissional para trazer para a sala de aula e técnica também, por exemplo, no curso de contabilidade, porque ele está no dia a dia lidando com os problemas da prática. Só que ele chega a essa instituição muitas vezes sem essa qualificação pedagógica e muitas vezes sem a possibilidade ainda da qualificação acadêmica, que cada vez mais vai crescendo na nossa área pela expansão dos cursos de pós-graduação em contabilidade. Quando a gente pega, por exemplo, o professor profissional, o quadro é diferente. Ele vai ter mestrado, doutorado, às vezes pós-doutorado, nas estaduais paulistas da livre docência. Ele tem uma dedicação à pesquisa, ele muitas vezes teve a oportunidade dessa qualificação acadêmica e também da qualificação pedagógica por ações das instituições. E às vezes o que a gente percebe que esse professor busca é essa qualificação profissional, que vem pela pesquisa, vem pela interlocução com as empresas ou com os professores, que são os profissionais professores, né? Isso é que é interessante, né? Que essas 3 qualificações, elas interagem no corpo docente e elas permitem a esse corpo docente influenciar o desempenho de seus estudantes. Bom, eu vou passar agora um pequeno vídeo contando a história de um professor, o professor Beto, para simbolizar um pouco como que acontece o ingresso dos professores na docência. Eu espero que essa história represente também a história de vocês ou de muitos de vocês. Beto era um contador que, depois de 10 anos de atuação na área de análise de balanços do Banco Money S.A., havia conquistado relativo prestígio profissional. Um belo dia, Beto estava fechando o relatório de análise das demonstrações contábeis de uma das maiores empresas da cidade,
quando o telefone tocou. Alô? Beto, bom dia. Aqui é a professora Raquel. Tudo bem? Olá, professora Raquel. Bom dia. Tudo jóia. E você, como está? Estou bem. Beto, estou te ligando porque estamos com uma vaga para professor na área da análise das demonstrações contábeis. Lembrei-me de você. O que acha de fazer o nosso processo seletivo? Professora, você me pegou de surpresa. Seria uma honra para mim ser professor, mas será que eu consigo? Nunca ministrei aulas, não tenho experiência, nunca estudei didática. Minha experiência de sala de aula é só como aluno mesmo. Não se preocupe, Beto. Faça o processo seletivo. Quase todos nós começamos assim mesmo. Beto tentou se preparar para o início na docência, tomando por base os exemplos dos bons professores que tivera na faculdade. Muito embora a professora Raquel tenha passado diversas instruções sobre as regras e funcionamento da instituição, Beto notou que a aula era com ele mesmo. Ele teria que se virar. Na noite que antecedeu o primeiro dia de aula, Beto quase não dormiu. Rolou pela cama durante horas, em um misto de ansiedade e medo de se expor diante dos estudantes. Chegada a hora, estava nervoso, mas disposto a enfrentar o desafio. Nesse primeiro dia, ele falaria de análise horizontal. Tanto estudou que praticamente decorou o conteúdo e as falas. Após a aula, Beto sentiu-se relativamente satisfeito, pois conseguiu superar o medo e deu conta de todo o assunto que tinha preparado. Mas notou que a sua aula estava meio abstrata, um tanto teórica. Os estudantes pareciam apáticos, alguns atentos apenas ao celular. Beto fez algumas perguntas tentando iniciar um diálogo, mas o silêncio foi total. Alguns evitavam contato visual com medo de uma pergunta direta. Ele ficou muito incomodado. Como saber se os estudantes haviam entendido? Além disso, ouviu uma aluna sussurrar para a colega. O professor sabe muito, mas sabe para ele somente. Não sabe ensinar, não estou entendendo nada. Essa conversa deixou Beto triste, pois estava se esforçando para que as aulas fossem boas, mas pelo visto não estava conseguindo. Chegando em casa, Beto relatou o ocorrido para sua esposa Lena, que sugeriu que ele procurasse Camila Lisboa, pedagoga e pesquisadora sobre didática, amiga do casal. O rosto de Beto até se iluminou com a sugestão. É mesmo? Por que não pensei nisso antes? Vou ligar para ela amanhã. Marcaram uma reunião para o final da tarde daquele dia. Assim, Beto teria um tempo para preparar a próxima aula. Na reunião, Camila ouviu atentamente as inquietações de Beto. Pensou um pouco e depois disse: Beto, meu amigo, então você dormiu o contador e acordou o professor. É isso mesmo. Esta frase retrata exatamente o que aconteceu comigo, Camila. Me tornei professor sem me preparar para sê-lo. É verdade, Beto. Isso é o que ocorre com a maioria dos professores de ensino superior, principalmente nos cursos bacharelados. Mas vamos lá. O domínio do conteúdo você tem, porque é experiente. Assim, meu primeiro conselho para você é buscar alternativas de se formar professor. Conhecer diferentes metodologias, formas de avaliação, planejamento, currículo, etc. Tentar buscar uma formação docente inicial e refletir sobre sua prática. O que deu certo, o que deu errado, como melhorar. Camila, você tem razão. Mas você poderia me Essa ensinar... é um pouco a história do Beto, que depois nós vamos voltar a acompanhar mais um pedacinho, Andréa. Mas o que a gente sente é que essa é a realidade de vários dos nossos colegas que são professores. Eles acordam profissional de suas áreas, acordam professores, dormem professores, administradores, e acordam professores, né? E às vezes
vão dar aula como eles aprenderam a estudar 30 anos atrás, 20 anos atrás, com uma didática completamente ultrapassada, né? A gente costuma dizer, e a experiência que a gente compartilha fala muito dessa sua frase, né? Repetindo exemplos de bons professores e evitando exemplos de professores com quem você não teve tanta... Exatamente, exatamente. E é um pouco isso que eu acho que essa preocupação com a qualificação pedagógica vem tentar modificar. Exatamente. Porque, como você disse na abertura, esses estudantes chegam à sala de aula imersos numa cultura que é a cybercultura, e eles talvez não tenham a paciência, né, para ouvir, por exemplo, uma aula tradicional expositiva. Exatamente, uma longa exposição. E falar em interatividade, eu quero lembrar vocês que vocês podem mandar perguntas aqui pelo nosso canal do chat, que fica logo aí abaixo dessa tela nossa da conversa. Basta mandar pergunta que a gente... Logo depois da exposição da professora Silvia Casanova, vai ter uma sessão para interagir com todos vocês. Vamos esperando as perguntas. Então, a gente tem esse sujeito que dorme profissional e acorda professor, e a gente tem aqui duas falas que a gente traz, né? Uma que nos lembra que os professores universitários são os únicos do sistema educacional que não tiveram formação sistêmica para o exercício da docência, e que é praticamente consenso entre os estudiosos da área de saberes a necessidade de conhecimentos didáticos pedagógicos ao docente do ensino superior. E o que a gente vem trazer para vocês na qualificação pedagógica, que agora é o nosso foco, a questão da qualificação inicial e da continuada. Então, a inicial seria no pós-graduação, seria nas disciplinas de metodologia de ensino, seria no estágio docente, cada vez mais comum no pós-graduação, né? Uma política, a gente pode dizer, que já existe e é consolidada no Brasil, e a formação continuada, que seriam cursos de formação pedagógica e também pesquisa sobre o ensino. Dentro desses cursos de formação pedagógica, a gente tem muitos esforços que são das instituições e outros que são pessoais, que são dos professores, que eles buscam essa formação. É nesse sentido que, como vocês viram na história do Beto, a professora Camila diz que a gente tem que ter alguns saberes. A gente tem que saber sobre diferentes metodologias, a gente tem que saber sobre formas de avaliação, nós precisamos entender sobre currículo e sobre planejamento. E hoje a gente vai falar de metodologias. Hoje estamos aqui para falar de metodologias. Bom, quando a gente pensa em estratégias ou metodologias, o que a gente tem que considerar? Aqui tem um quadro grande em que a gente diz que a gente tem que considerar os objetivos educacionais, para qual aquela disciplina ela busca preparar os estudantes, que a gente tem que considerar o tipo de aluno, né? Que tipo de aluno é esse? Por isso que eu trouxe aquelas estatísticas iniciais, porque eu acho que aquilo fala um pouco do tipo de aluno que nós temos hoje no Brasil, um chamado estudante não tradicional. A gente tem que considerar as condições físicas, né? E muitas vezes as condições físicas nos limitam, né? Se a gente tem uma sala de aula tradicional que inibe um pouco, às vezes, a interlocução entre estudantes, a gente vai ter que adaptar isso, não é? A gente vai ter que modificar. A gente tem que pensar o tempo disponível, porque nós somos escravos do nosso relógio. Agora tem um cronômetro aqui, eu estou escrava desse cronômetro também. Todos nós temos nosso tempo de aula, nosso tempo de deslocamento, nosso tempo de vida. A gente tem que pensar na estrutura do assunto e no tipo de aprendizagem. Isso é muito importante. A gente tem muita literatura a respeito de diferentes estilos de aprendizagem, não é? E a gente ainda quer saber o que esse efeito da cybercultura pode ter causado nesses diferentes estilos de aprendizagem, e a gente tem a experiência didática do professor. E eu quero deixar aqui uma mensagem que paga a pena usar, né? A gente está aqui tentando convencê-los de que essa revolução começa por a gente tentar usar. Em que sentido que paga a pena usar? Paga a pena usar, tentando entender para cada tipo de objetivo educacional quais são as metodologias, quais são as estratégias que são as mais indicadas. Por exemplo, se eu tenho que passar um conhecimento, né, que transmitir um conhecimento. Inicialmente, então, o nível de conhecimento do professor é um nível maior do que aquele conhecimento do estudante. Bom, a aula expositiva, né, e a nossa tradição oral, ela é uma solução, não é? Ela é uma solução para esse objetivo educacional. Mas veja, se eu quero desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, talvez eu tenha que ousar, talvez eu tenha que pegar o PBL, o Problem Based Learning, talvez eu tenha que pensar em caso, talvez eu tenha que pensar em ensino com projetos. E cada vez mais as instituições, elas estão dando recursos para que os professores busquem essas alternativas. E se eu penso em estabelecer conexão com práticas profissionais, então eu penso, por exemplo, em visita técnica. Aí vocês vão dizer, mas se esses estudantes são estudantes dos
cursos noturnos. Bom, a gente sempre tem uma solução. Talvez juntando o roleplay, né, ou juntando o storytelling com uma possibilidade de interlocução com um profissional da prática, a gente tenha algo mais próximo a uma visita técnica mesmo para esse estudante dos cursos noturnos. É isso que a gente vai tratar. A gente vai tratar das diferentes metodologias com essa notícia de que cada uma delas vai ser mais adequada para determinados objetivos educacionais, tá certo? E avançando um pouco mais, quando eu penso no tipo de estudante, eu tenho que pensar quem são os meus estudantes. Eles têm conhecimentos prévios sobre esses conteúdos que eu tenho no meu plano de aula? Eles têm expectativas? E quais são as expectativas com relação a isso? Cada vez mais é comum ouvir dos estudantes que ele tem uma expectativa de aplicação prática daquele conhecimento. Eles têm expectativas de sair das instituições e no dia seguinte, na sua prática profissional, eles conseguirem já utilizar aquele conhecimento na prática. Quais são as dificuldades? E aqui os professores que estão nos assistindo, né, André, e nós mesmos sabemos de várias, não é? Essas dificuldades nós também temos que considerar como parte da escolha dessas estratégias e como formas de fazê-los superar essas dificuldades. E eles possuem acesso fácil ao material? Hoje, cada vez mais, o acesso ao material é facilitado, não é? Mas se não houver esse acesso ao material, o que eu devo fazer, né? A gente começa a pôr na figura do professor e das instituições de ensino essa questão do acesso ao material. Pensando em tudo isso, a gente começa a pensar também que a gente tem categorias de estratégias, e essas categorias de estratégia mostram possibilidades de uso dessas estratégias considerando essas condições que a gente tratou antes. A gente dividiu, de uma certa maneira, essas estratégias no uso da arte, nas chamadas estratégias tradicionais, na problematização, nas estratégias dinâmicas e nas estratégias práticas. E hoje a gente vai tratar de algumas delas, a começar pelo storytelling. Storytelling, para nós, está dentro dessa categoria do uso da arte, assim como a dramatização, assim como o roleplay e assim como o uso de filmes, né? Por que não usar filmes numa aula, não é? Quando a gente pensa nas estratégias tradicionais, a gente tem a aula expositiva dialogada, que é um passo além da aula expositiva tradicional e que nos ajudaria, por exemplo, a começar a estabelecer um diálogo em sala de aula. A gente tem um seminário e tem um estudo dirigido. Quando a gente pensa na problematização, a gente tem o PBL, a gente tem o caso e a gente tem o ensino com pesquisa. Quando a gente pensa em estratégias dinâmicas, a gente tem os grupos de verbalização e grupos de observação, como o Gilberto costuma brincar, além dos cursos de oratória, a gente precisa de cursos de escutatória, e o treino da observação é quase como se fosse um curso de escutatória. A gente tem o painel integrado e a gente tem o debate. E nas práticas a gente tem a visita técnica e tem o estudo de campo. Vamos avançar um pouco e vamos falar aqui de as estratégias baseadas na arte. E vamos falar, vejam, dos benefícios e dos cuidados, porque toda estratégia também tem suas limitações. Então, se vocês pensam naquelas estratégias que a gente falou quando pensa no ensino utilizando arte, a gente sabe que como benefício eles estimulam a imaginação, né? Todo mundo gosta de uma boa história, todo mundo gosta de um filme, né? Eles também promovem a interação. Imaginem um roleplay simulado entre estudantes em que eles ocupam a posição de gestores que precisam tomar a decisão. Elas também estimulam a habilidade de comunicação, né? Porque se nós somos gestores interagindo para tomar decisões, nós vamos precisar nos comunicar, nós vamos precisar argumentar, né? Ouvir o argumento dos outros. Também trazem a possibilidade do conflito e a necessidade de resolução desses conflitos, porque quando há discordância, em geral há discordância entre as opiniões, né, e os argumentos das pessoas, a gente vai ter que trabalhar esse conflito. Eles propiciam uma experiência simulada em um ambiente seguro, porque se você erra na sua prática profissional, esse custo do erro é maior do que se você erra nessa situação simulada. Então, a possibilidade de eu aprender com o erro sem o custo. Mas, por outro lado, tem alguns cuidados. O cuidado com o tempo da preparação por parte do docente e o cuidado com mecanismos de avaliação e de envolvimento da turma. A gente vai trazer um pouco mais da história do professor Beto para falar um pouco do storytelling. Então, a gente vai trazer novamente, sei que vocês estão curiosos para ver como termina a história do professor Beto e as indicações da professora Camila, para nós entendermos um pouco sobre storytelling. Alguma técnica para tornar o conteúdo mais palpável, com mais sentido, que eu possa já aplicar na próxima aula? É para apagar incêndio mesmo, viu? Bem, considerando que você tem experiência de mercado, sugiro tentar trazer uma experiência para a sala de aula. Você pode trazer casos de ensino, pode contar histórias, simular situações, tudo
São formas de dar significado ao conteúdo. Gostei. Eu adoro contar piadas. Contar histórias certamente não será muito diferente. Sim, as histórias possuem uma estrutura literária, uma trama muito mais interessante que teorias e conceitos isolados. Se você consegue colocar os conceitos na história, os alunos captam com muito mais facilidade. Além disso, o brasileiro adora novela e esses jovens amam séries de TV. Beto, você poderá contar uma história e avaliar a experiência. Em geral, uma história tem a seguinte estrutura. Na situação inicial, os personagens e o espaço são apresentados ao leitor. Depois, na quebra da situação inicial, ocorre um acontecimento que modifica a situação apresentada. O conflito emerge. Surge uma situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos. Então, chega ao clímax, ponto de maior tensão na narrativa. E, finalmente, o desfecho, ou seja, a solução do conflito. Ao final da história, você poderá construir os conceitos junto com os alunos, fazendo com que eles descubram ou cheguem ao conceito por meio de uma linha de raciocínio. Não dê o conceito de graça, Beto. Mas veja bem, a contação de histórias requer preparação do professor. Você deve pensar no ambiente, na forma, na abordagem, no contexto, no público que vai ouvir, na conexão com o conteúdo que você quer abordar. Um bom contador de histórias é um artista. Nesse sentido, preste atenção em aspectos como a emoção, tom e timbre de voz, vocabulário, expressões, o olhar. Estas habilidades tornarão o clímax muito mais interessante. Você pode utilizar diferentes ferramentas para auxiliá-lo na contação. Livros, gravuras, fantoches, efeitos sonoros, músicas e iluminação ou a ausência dela, etc. Hoje, existem até as histórias digitais, que são fontes riquíssimas. Beto ficou deslumbrado. Agradeceu a Camila pelas valiosas dicas e se despediu, já pensando na história que poderia contar para ensinar os conceitos sobre alavancagem financeira. No caminho de casa, ele ficou pensando também sobre a necessidade de se preparar para ser professor. Bom, vocês viram o professor Beto definindo com a professora Camila uma possibilidade de uso do storytelling e a professora Camila mostrando para ele um pouco como precisa ser a estrutura de uma história, né? A estrutura de uma história é importante porque todos nós temos histórias para contar, não é? Das nossas experiências e das nossas vivências, mas nós precisamos colocá-las nessa estrutura. Então, nós precisamos pensar numa situação inicial, nós precisamos pensar na quebra dessa situação inicial quando um conflito emerge, nós precisamos pensar num desfecho e precisamos pensar precisamos pensar num clímax e precisamos pensar, então, num desfecho. E o que é interessante? É interessante que, para nós, essas histórias, elas trazem a possibilidade de acionar emoções. E essas emoções têm a ver com memória de longo prazo. Ou seja, alguma coisa que nos acontece representado numa história, ele ativa essa memória de longo prazo e leva a um aprendizado que é um aprendizado significativo e, portanto, que é um aprendizado duradouro. É isso que a gente tem, por exemplo, na história que o professor Beto vai desenvolver quando ele pensa em alavancagem financeira, que é a história da Dona Adelaide. A gente chamou essa história de saga da Dona Adelaide e ela foi criada para representar esse conceito. Eu vou passar para vocês essa história, essa saga da Dona Adelaide, para vocês perceberem como que sim, uma história representa um conceito contado e trabalha com os estudantes de uma maneira significativa, de forma que eles apreendam e aprendam esse conceito. Após a conversa com Camila, Beto começou a refletir sobre como contar uma história envolvendo o tema alavancagem financeira. Lembrou-se de sua tia, Dona Adelaide, uma empreendedora no ramo de bordados. A história de Dona Adelaide poderia ser um bom pano de fundo para um tema contábil. Afinal, todo mundo tem uma tia bordadeira ou boleira, empreendedora.
Seria fácil os estudantes se identificarem com a história. De acordo com as instruções da professora Camila, ele deveria problematizar o conteúdo. Beto lembrou-se que havia explicado para os estudantes que o ROI, Return on Investment, era o retorno do negócio, da operação da empresa, enquanto o ROE, Return on Equity, era o retorno dos acionistas, ou seja, o que sobrava para os sócios. Então ele pensou em uma forma de problematizar esse conteúdo. Na sala de aula... Atenção, pessoal! A CIA Exemplo apresentou os seguintes indicadores: giro do ativo 1,20, margem operacional 0,50, retorno do investimento 0,60, retorno sobre o patrimônio líquido 0,95. Então pergunto a vocês, por que o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, é maior que o retorno sobre o investimento, o ROI? Por que isso acontece? Inicialmente, ficaram todos apenas observando, mas após alguma insistência, alguns tentaram responder, ainda ressabiados. Depois de algumas respostas incorretas, Beto continuou. Bem, vou contar a vocês uma história, talvez possa ajudá-los. É a saga da Dona Adelaide. Imediatamente, os alunos já mudaram as posturas. Ficaram mais atentos, curiosos. Beto começou a narrar a história, se esforçando para colocar em prática as dicas relativas à emoção, tom e timbre de voz, vocabulário, expressões, o olhar. Dona Adelaide ficou desempregada aos 45 anos de idade. Após várias tentativas frustradas de se empregar novamente, ela resolveu utilizar os últimos 20 mil reais que lhe restavam para tentar iniciar o próprio negócio. Considerando que ela é filha e neta de costureiras e que seu avô era alfaiate, ela resolveu atuar no ramo de confecções. Pensava ela simplesmente que conhecia um pouco o negócio e que, portanto, teria maiores chances de sucesso do que se investisse seus minguados recursos em outra atividade. Investiria assim suas últimas economias em bordados finos. Após uma pesquisa não muito sofisticada, Dona Adelaide constatou que com esse dinheiro seria possível adquirir 2 máquinas de bordar com uma agulha, que custavam 6 mil reais cada, e ainda lhe sobrariam 8 mil reais para a compra de linhas e tecidos. Como eram máquinas programáveis, Dona Adelaide conseguiria trabalhar com até 5 máquinas simultaneamente. E assim ela fez, rezando para que seu negócio trouxesse resultados positivos. Seu investimento agora se resumia a 2 máquinas no valor de 12 mil e alguns estoques e linhas de tecido no valor de 8 mil reais. Os estudantes pareciam interessados, intrigados com onde o professor chegaria com uma história tão inusitada. Beto ficou mais animado. Apenas um dos estudantes, na última fileira de carteiras, parecia alheio. Beto continuou com a história. Dona Adelaide era muito caprichosa, cuidava dos mínimos detalhes de cada peça. Assim, no primeiro ano, trabalhou apenas para conhecidos e familiares, em sua casa mesmo, sem nenhuma formalização do negócio. Ao final do período, ela tinha obtido um lucro líquido de 12 mil reais, já descontados os seus honorários. Dessa forma, Dona Adelaide resolveu retirar todo o lucro para atender suas necessidades mais prementes. Assim, o balanço patrimonial da entidade, ao final do período 1, permanecia com os 20 mil reais investidos inicialmente. Dona Adelaide estava muito satisfeita com os resultados alcançados, pois ganhou mais da metade do seu capital inicial. Notem que o lucro operacional líquido, antes de deduzir o custo do capital de terceiros, quanto o lucro líquido são iguais. Assim, o retorno do negócio, ROI, foi de 0,60 e o retorno dos sócios, ROE, também. Por quê? Professor, isso ocorre porque todo o dinheiro aplicado era da dona do negócio. Isso mesmo, Isa, excelente! Nesse caso, não houve ganhos nem perdas com a alavancagem. Assim, o grau de alavancagem financeira foi igual a 1. Beto ficou ainda mais animado. Finalmente, os estudantes pareciam entender os conceitos e começavam a participar da aula. Bem, vamos lá.
Imbuída de otimismo e considerando as oportunidades de serviço que não puderam ser aproveitadas por falta de máquinas, Dona Adelaide decidiu ampliar o negócio. O irmão de Dona Adelaide, seu Jacir, lhe ofereceu R$ 20.000 a uma taxa anual de 25%. Dona Adelaide pensou de forma simplista: se eu conseguir ganhar mais da metade do meu capital em um ano, pagar 25%, que é 1/4, certamente não será um negócio ruim. E aceitou o empréstimo. Com esse novo capital, Dona Adelaide comprou mais 2 novas máquinas e trabalhou com afinco durante 12 meses, focando sempre na qualidade de seus produtos. Ainda não conseguiu atender à demanda, que crescia cada vez mais. No final do segundo período, Dona Adelaide havia apurado um lucro em suas operações de R$ 24.000. Pagou os juros ao seu Jaci no valor de R$ 5.000 e verificou que ainda havia sobrado R$ 19.000. Dona Adelaide estava entusiasmada e ao mesmo tempo curiosa. No primeiro período, havia lucrado R$ 12.000 e agora no segundo eram 19.000. É verdade que trabalhou bastante, mas esse ganho adicional de R$ 7.000 seria devido ao uso do dinheiro de seu Jaci? Como explicar para Dona Adelaide esse resultado? Vamos lá. Com uma taxa de ROI de 0,60, os R$ 20.000 de capital próprio produziram R$ 12.000 de lucro. Os R$ 20.000 de capital de terceiros do seu Jaci também produziram R$ 12.000, que diminuídos dos juros, R$ 5.000, sobraram R$ 7.000 para incrementar o lucro de Dona Adelaide, totalizando os R$ 19.000 de lucro. Em outras palavras, Dona Adelaide tinha uma taxa de retorno do investimento de 60%, ROI, no final do segundo período, igual ao do primeiro período. Como ela conseguiu um ganho de R$ 7.000 utilizando o capital de terceiros, o ROE foi de 0,95, obtendo um grau de alavancagem financeira de 1,58, ou seja, alavancando seu resultado em 58%, de R$ 12.000 para R$ 19.000. Nossa, agora entendi. Muito legal. Mas, professor, como está a Dona Adelaide? Está muito bem, obrigado. Agitada por seu espírito empreendedor, já está pensando em ampliar o negócio novamente. Ao terminar a exposição da história, Beto perguntou aos discentes o que seria alavancagem financeira. Foram surgindo algumas frases. Ele foi colocando no quadro, completando as ideias e construindo o conceito com eles. Depois comparou o conceito formado com aquele exposto pela literatura. Notou que havia pouca diferença entre o que os estudantes haviam sugerido e o conceito proposto por Martins, Diniz e Miranda no livro Análise Avançada das Demonstrações Contábeis. Ou seja, o essencial havia sido captado pelos discentes. Vocês viram a saga da Dona Adelaide e viram como os professores podem sim usar histórias para representar conceitos tão E complicados como quanto a fica muito mais alavancagem. fácil entender, né? Quando tem um enredo, toda uma ligação entre as coisas que vão acontecendo, quer dizer, o conceito vai para a prática. E enquanto a gente assistia a saga da Dona Adelaide, chegou uma mensagem ótima aqui, pelo nosso site, pelo chat, já chega direto aqui no meu celular. É da Maria Luísa Gonçalves Freitas, de BH, ela atua na Universidade Rio Verde, e ela disse: a aula está maravilhosa. Que bom, isso deixa a gente animada, né, Silvia? Fiquei muito feliz com essa mensagem. Eu quero que vocês mandem as perguntas. Estamos aqui, André, ansiosas, não é? Isso aí, mandem perguntas. Vocês sabem que nós estamos com quase 1.000 inscrições no webinar. E durante a nossa fala aqui, continuam chegando inscrições. Então, acho que até o final desse webinar a gente chega a 100 inscritos. Desculpem, a 1.000 inscritos. Sim. Vamos continuar então falando das estratégias de ensino? Você estava falando daquelas baseadas na arte. E vou seguir agora falando das tradicionais, né? Se a gente quer usar, mas quer usar com um pouco mais de segurança, a gente pode sim usar uma estratégia um pouco mais tradicional. E aqui a gente está falando da aula expositiva dialogada, aqui a gente está falando do seminário, a gente está falando do estudo dirigido.
Então, o seminário propõe um tema, peça aos seus estudantes que eles desenvolvam esse tema e que eles apresentem esse tema, e esses grupos, eles vão interagir em torno desse tema. Percebam, essa é uma possibilidade em que os estudantes adotam uma posição ativa. Eles experimentam a situação de serem eles a preparar e a trazer o conteúdo, e o professor vai fazer uma interlocução. E essas estratégias mais tradicionais, elas têm benefícios, elas se adaptam a diferentes ambientes e elas podem estimular, sim, o diálogo. A gente sempre tem que estar atento com essa interlocução e sempre estar atento a perceber conceitos que precisam ser reparados, né, que precisam ser melhor contextualizados para que o professor faça essa intervenção. Qual que é o cuidado? Aqui os alunos ainda permanecem dentro daquela zona de conforto. E a gente vai falar um pouco de alguns riscos um pouco mais para frente, tá? Se a gente pensa nas tradicionais, a gente vai ter aqui também na saga do professor Beto, e depois vocês podem, talvez, se inscrever no curso que a gente tem à disposição para ver esses novos episódios. Também existe, sim, um processo, né? E esse processo está baseado em teorias, né? Então, a aula expositiva dialogada, para ela ser preparada, ela precisa passar por 5 passos. Os passos da inspiração, da problematização, da reflexão, da transpiração e da síntese. Por quê? Porque nessa interlocução com os estudantes, os conceitos eles vão sendo conjuntamente construídos, eles não são dados, né? Vocês se lembram da professora Camila dizendo, não dê o conceito de graça, Beto. Pois é, na aula expositiva dialogada também o professor não dá o conceito de graça, né? O professor ele constrói o conceito junto com a participação dos estudantes, né? Por isso que eu acho que é uma forma mais segura, né? Porque ela é mais próxima do que nós estamos habituados, que é a aula expositiva tradicional. O que a gente tem de perigos, de riscos? A gente tem que sempre lembrar que a aula expositiva tradicional é uma coisa e que a aula expositiva dialogada é outra coisa, que existe aí a necessidade de uma interlocução permanente com os estudantes, não é? É diferente de uma exposição tradicional em que o professor, como diria Paulo Freire, né, ele é a origem do conhecimento e o aluno ele vai ser o depositário desse conhecimento, né? Lembramos também que existem seminários e seminários, né? Não é para você passar ao estudante o papel do professor e aí aquele grupo que é responsável pelo seminário, ele vai ficar como a fonte, né, daquele conhecimento, enquanto os outros todos passivamente assistem. Então, é preciso tomar cuidado com a descontinuidade, porque muitas vezes esses grupos vão fatiando o trabalho, vão fatiando o tema, e cada um fica responsável por uma parte daquele conteúdo. A superficialidade, ou seja, o seminário, ele envolve o professor atentamente interferindo, né, para que esses conceitos sejam aprofundados adequadamente. A apatia do restante da classe, né, e a desatenção, envolve uma carga de tensão daquele grupo que é apresentador, né, porque ele vai ter que se expor perante os colegas, e essa tensão, ela precisa ser bem trabalhada para que eles desenvolvam isso ao longo, né, para que eles não bloqueiem essa possibilidade, e às vezes denota uma falta de preparo. Por isso que o professor ele deve acompanhar a preparação desse seminário um pouco como se fosse um projeto, e a gente vai falar um pouco mais para frente de estratégias baseadas em projeto. Bom, avançando um pouco, a gente traz as estratégias baseadas na problematização. E aqui a gente trouxe Sócrates, né? Porque essas estratégias elas estão baseadas no que nós chamamos de dialética socrática, que na verdade ela opera inicialmente por um questionamento de nossas crenças habituais. Nós temos que começar a nos questionar, a nos interrogar e a provocar a resposta para que aí nós, professores que passamos a ter esse papel questionador, coloquemos os nossos estudantes numa situação em que eles tenham que explicar o conteúdo, que eles tenham que dar sentido a essas crenças e que eles possam identificar os pontos em que eles caiam em contradições, em que eles percebam que essas crenças, né, que esses conhecimentos anteriores, eles são insuficientes, portanto, que eles se sintam perplexos, né, perplexos por conta dessa contradição, dessa insuficiência daquele conhecimento que eles julgavam ter, e que eles possam reconhecer a sua ignorância e buscar novos conhecimentos. O que nós temos aqui? Nós temos o Problem-Based Learning, nós temos o caso, a gente costuma brincar, eu, Edivalda e Gilberto, que é preciso criar caso com os estudantes, né, e a gente tem o ensino com pesquisa. Olha,
Um caso também pode vir da experiência do professor, da experiência prática do professor, da vivência dele na empresa, no caso do profissional professor. É transformar aquilo, né, em uma história escrita que tenha um dilema. É esse dilema que está vinculado a um conhecimento que ele quer trabalhar nos estudantes. E aí ele entrega essa situação como ele enfrentou na sua prática profissional os estudantes, que aí passam a ter que assumir a posição que ele estava, né, para tentar identificar o dilema e buscar a solução para o dilema. Veja, nos transformar um pouco em produtores de uma possibilidade de material que está ao nosso alcance, né? Começar a colecionar essas situações que nós enfrentamos e a colocá-las em um determinado formato. Lembram-se que aqui, enfim, a ênfase é o problema que vai direcionar o trabalho dos grupos que vão se envolver com esses problemas. E os grupos são os estudantes. E cada um desses grupos, em cada um desses grupos, os estudantes vão assumir determinados papéis. Quais são os benefícios dessas técnicas que trazem um problema para a sala de aula? Primeiro, o conhecimento ganha significado a partir desse contexto. Segundo, é interdisciplinar, porque nenhum problema é só contábil, ou é só tributário, ou é só de marketing, ou é só de finanças. Isso não acontece, né, na nossa prática profissional. Ele exige um trabalho em equipe, como nas empresas, cada vez mais isso é necessário também. Portanto, a gente tem que trabalhar competências de trabalho em equipe. Um senso de responsabilidade, porque se eu não faço a minha entrega, Andréa não pode continuar. Percebe? Eu represento para André um ponto de limitação se eu não dou conta daquilo que é me entregue, e assim por diante, né? André vai ser um ponto que vai dar andamento, e é o que acontece nas empresas também, não é? E também eles nos ajudam a estruturar nossos processos de decisão, porque esses casos, esses problemas, eles envolvem uma decisão em geral, né? Então, qual que é o nosso processo de decisão, como ele acontece? É nesse ponto que a gente também fala dos cuidados, quer dizer, a gente tem turmas cada vez maiores. Até que ponto é possível usar casos com turmas grandes? A gente também sabe que essa discussão vai depender do envolvimento dos estudantes. Então, como trazer esse envolvimento? Da nossa experiência, a gente sabe que quanto mais o problema falar com o interesse e a experiência profissional dos estudantes, quer seja a experiência que eles já estão vivendo, quer seja a experiência que eles pretendem viver no futuro, mais ele vai trazer o envolvimento. Então, esse que é o segredo de nós procurarmos achar problemas que falem aos estudantes. Ou também pedirmos que os estudantes tragam os problemas, porque como muitos deles são profissionais, eles podem buscar problemas de sua experiência prática e trazer para a sala de aula. E todos se envolvem na solução desses problemas. Bom, aqui também a gente tem a representação da diferença entre o Problem-Based Learning e o caso. A gente tem um pouco da história do surgimento do PBL e do caso na área de medicina, na área de negócios. E a gente tem a ideia de que são diferentes papéis na forma de aplicação que vão ser assumidos pelos estudantes, relator, tutor, líder, presidente, que vão ser rodiziados e que esses, então, estudantes vão experimentar ocupar esses papéis. E a gente tem o que a gente chama de dinâmica de 7 passos. A gente não vai falar muito mais sobre isso, André, a gente vai deixar aqui um linkzinho para interações futuras. Tá bem. Mas essa dinâmica é muito importante e, como a gente vem falando, é o que estrutura a possibilidade da aplicação da técnica. A gente passa agora para as dinâmicas, né? Eu já falei do GV-JOEL, do grupo de verbalização e do grupo de observação, da escutatória e da oratória. E a gente também tem a possibilidade do painel integrado e do debate. É interessante, por exemplo, que o debate, né, lida um pouco com a nossa cultura brasileira, que é de evitar a discussão, que é de evitar a briga, não é? Mas nem sempre na nossa vida profissional a gente pode fugir da briga, né, Andréa? Por isso, por que não experimentar o debate, a briga, né, a argumentação em sala de aula e ficar mais confortável nesse papel, não é? Ter a oposição de alguém com argumentos bem estruturados em torno de um assunto polêmico, né? E aí a seleção do assunto pode ser dos estudantes, ou pode ser do professor, ou conjunta, para envolver e promover essa capacidade de argumentação e de defesa de um ponto de vista.
Eu vou falar rapidamente dos benefícios e dos cuidados, né? Como benefícios, a gente tem o estímulo às habilidades de comunicação, a interação entre os estudantes, o envolvimento de todos e todas, porque todo mundo tem um papel, pode ser até o papel de apoio da equipe de debate, né? Se a gente tiver uma pessoa que vai ser aquela que vai direcionar o debate, né? Ele estimula a habilidade de liderança e o respeito à opinião dos outros, que cada dia é mais necessário, né? Pois é, a gente vive justamente num momento em que isso se torna quase que imprescindível, não só nas empresas, como na sociedade em geral. O que a gente vê nas redes sociais de intolerância, de radicalismo. Então, se desde a sala de aula se consegue fazer uma educação para o respeito às diferenças, para o multiculturalismo, para você entender e se colocar no lugar do outro, é fantástico. E essas habilidades se desenvolvem através de recursos, no caso, por exemplo, um debate. Exatamente, André. Eu acho que isso é chave para os professores construírem essas possibilidades em sala de aula. E a gente tem hoje no Brasil turmas que são muito diversas. Imagine que essas turmas vão chegar às empresas, então os ambientes das empresas estão se tornando cada vez mais diversos. E a vivência com essas técnicas vai mostrar que essa diversidade é riqueza. Essa diversidade traz pontos de vista e histórias de vida diferentes e que isso permite que nós nos dediquemos a esses debates com mais argumentos, não com menos. E eu acho interessante a intencionalidade do debate, porque uma coisa é você dizer para o seu aluno, vamos debater tal tema, e aí você fica focado só no tema, no conteúdo. Na verdade, o interessante é se focar nessas habilidades, né? Quem dominou, quem não deixou o outro falar, quem não se posicionou, quem foi intolerante, e trabalhar isso com a turma. Eu acho que esse é um plus que você agrega nessa formação. Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, na taxonomia de Bloom, isso tem a ver com aquele domínio afetivo, não é? Quer dizer, como eu sou capaz de perceber e empatizar com a história da Andréia, com o que ela está me trazendo para o debate, aprender a partir disso e construir meus argumentos a partir desse ponto, né? Isso aí. Isso é muito rico. Isso traz uma das dificuldades, né, que é exatamente a questão da avaliação. A Andréa está falando da questão de observar, não é? De observar a atuação das pessoas. Uhum. Que, de certa forma, na prova tradicional, nós não temos como fazer isso. Não temos como fazer isso. E nessa possibilidade do debate, o professor está lá observando e podendo dar um feedback, né, e podendo orientar a partir dessa observação, tá certo? E, além disso, traz a possibilidade, eu volto a dizer disso, do grupo se avaliar, ou seja, da avaliação por pares, e também da autoavaliação, tá certo? Quer dizer, como é que eu me vejo nesse papel? Imagine, por exemplo, um debate sobre uma questão polêmica em que se constroem posições antagônicas e depois se inverte essas posições, não é? E as pessoas que defendiam agora precisam adotar uma posição contrária. As pessoas que tinham uma posição contrária agora têm que defender. Então, são essas as questões que a gente está tentando, de certa maneira, estimular todos os professores a trazerem para a sala de aula. E aqui um cuidado muito necessário é esclarecer bem o funcionamento da estratégia para os estudantes, porque essas estratégias elas têm regras exatamente para propiciar esse debate, para também ficar claro, não é? Como vai ser construída uma avaliação a partir dessas, né? Então, essas são algumas questões, além da sala de aula muito numerosa, e da questão do layout da sala, que muitas vezes é muito tradicional e a gente vai ter que adaptar nesse caso. Mas, em geral, a gente tem muitas possibilidades de adaptação. Bom, nós vamos agora partir para uma figura que mostra um pouco a questão dessas diversas dinâmicas, né? E a questão que está por trás, muitas vezes, da adoção de uma dinâmica dessas, que é como equilibrar as intervenções dos alunos. Quem já não teve em sala de aula, não o problema dos estudantes que não participam, mas sim o problema dos estudantes que participam demais. Então, como eu fazer aquele que não participa tanto, participar mais, e aquele que participa muito, talvez abrir espaço para os colegas, não é? É nesse sentido que a gente, por exemplo, usa o grupo de verbalização e o grupo de observação, né? Para treinar também essa possibilidade de ouvir, né? Não de falar. Perfeito. A gente vai avançar agora para a última categoria, que é a categoria da conexão com a prática. E aqui a gente tem a visita técnica e o estudo de campo, né? Na verdade, a visita técnica, a gente coloca uma analogia no livro, que é como preparar uma viagem, né? Então, a gente tem que ter todos os cuidados como quem vai, por exemplo, viajar ao Rio de Janeiro, não é?
planejar a viagem, planejar a bagagem, planejar o tempo, revisar o carro, né? Cuidados todos esses que a gente tem que ter. Aqui também a gente vai um pouco dentro dessa analogia para mostrar ao professor que tudo tem que ser cuidadosamente planejado. Imagine, por exemplo, que eu faço uma visita a uma empresa industrial, para lidar com um assunto que é um assunto de custos, tá certo? Então eu preciso talvez construir um pouco o conhecimento sobre custos e o conhecimento sobre a atividade daquela empresa, sobre o mercado daquela empresa, para que quando a gente vá à visita, as perguntas estejam dentro desse contexto, desse conteúdo que eu quero explorar. E os estudantes possam fazer interação com os profissionais, uma interação que seja significativa. Então, veja, o que tem de benefício é o contato com o real dos dois lados, do lado dos estudantes da instituição de ensino e do lado da empresa, porque as empresas precisam cada vez mais se aproximar de talentos, e essa é uma possibilidade de identificar e se aproximar de talentos, e a questão de uma experiência que é como a de uma viagem, não é? E os estudantes, eles devem participar do planejamento dessa viagem, né? Eles devem, junto com o professor, também construir esse mapa, né? O cuidado é a questão do turno noturno, que muitos estudantes trabalham durante o dia, eles não têm a possibilidade de fazer essas visitas nesse período, mas às vezes a gente acha empresas que abrem em horários especiais para receber os estudantes. É a questão, novamente, das salas muito numerosas e é a questão de, novamente, esclarecer bem o funcionamento da estratégia aos estudantes para que não seja só uma visita. Essa é uma visita com propósito. Então, o que vai ser feito dessa visita? Um relato confrontando com o que foi estudado sobre o conteúdo, dizendo, por exemplo, qual que é o sistema de custeio que aquela empresa adota e confrontando com aquilo que foi explorado em sala de aula. É isso que o professor vai ter que pensar com bastante cuidado. Essa é a nossa última categoria de estratégias, Andréia. Eu tentei, de certa maneira, correr bem, né, pela todas as categorias e dando exemplos. E eu queria agora que o nosso relógio aponta o término do tempo, abrir espaço para você foi perfeita na metodologia e até mesmo no tempo, porque nós temos aqui no estúdio um relógio, está escrito 1 hora cravada agora. Então, Silvia realmente, ela planejou, não faltou planejamento e execução. Olha, a gente está cheio de perguntas agora. E eu quero ler aqui primeiro um feedback muito legal, muito animador, do professor Ricardo, de São Roque, São Paulo. O professor Ricardo está dizendo o seguinte: parabéns, professora Silvia, já li o livro, está se referindo aqui ao Revolucionando a Sala de Aula, e assisti às excelentes videoaulas, grande contribuição para o ensino. Gostaria de saber se na aplicação dessas diversas metodologias, elas devem ser adaptadas em razão das características de cada turma. Pelo que eu estou entendendo, ele está querendo saber, será que alguma turma é mais apropriada para o estudo de caso e uma outra você precisa trabalhar mais com arte de acordo com aquela característica específica do grupo? Eu acho que sim, eu vou seguir a pista que a Andréa está me dando aqui. Eu acho que sim, a gente tem que considerar, lembra o tipo de estudante, né? Naquela nossa, a gente tem que adaptar. E essas adaptações, elas podem acontecer durante a adoção da estratégia. Lembre que a gente tem um plano inicial, mas a gente tem que ter o nosso jogo de cintura para fazer as adaptações. Mas lembre-se também, professor, eu sei que São Roque é a terra do vinho, né? Eu já fico contente em falar com alguém de São Roque, não é? Veja também, professor, que às vezes a característica da turma é uma, mas eu quero trabalhar outra característica, outra possibilidade na turma. Vamos que eu tenha uma turma muito quieta, quase tímida, né? E o meu desafio é trabalhar exatamente a capacidade daquela turma de interagir. Então, talvez eu ouse, né, e eu utilize uma estratégia que talvez não esteja, né, tão adaptada a essa característica de uma turma mais quieta, com menores interações, para construir essa capacidade de participação e de interação. Então, pense um pouco nisso, professor, para ver se, na verdade, você não contraria essa característica intencionalmente, porque o seu objetivo é trazer a possibilidade de interação e mostrar para eles a condição deles participarem mais. Bom, a professora Maria Luísa, lá de BH, da Universidade Rio Verde, que já comentou que estava adorando, ela trouxe agora uma pergunta. Ela diz o seguinte, professora Silvia, é possível dizer para nós que habilidades esse professor do ensino superior deve ter
Porque, por exemplo, ela diz, é interessante fazer cursos de teatro, artes ou canto para melhorar a dinâmica das aulas. Ela diz que ela é professora da área de administração e ciências contábeis e está interessada nessas habilidades. O que você diria? Olha, Andréa, eu diria que ajuda. Eu diria que ajuda, sim. Essa questão de teatro, né? Essa questão da voz, né? A gente tem preocupação, pouca preocupação com a nossa voz. Vocês devem estar até percebendo que eu estou um pouco rouca, porque a gente não sabe colocar a voz. Então, nos ajudaria muito, e a gente tem colegas que investiram com grandes e bons resultados em, por exemplo, teatro, né? Quando a gente diz de técnicas ou estratégias mais dramáticas, envolve, sim, fazer um teatro em sala de aula, não é? O roleplay, por exemplo, é uma encenação, né? Então, isso nos ajudaria. Agora, veja, professora, eu fico pensando que a gente vai ter que trazer isso para a nossa condição e para a nossa possibilidade, não é? Então, como fazer isso, né? Eu acho que eu e a Andréia aqui temos um desafio, né, de como propiciar isso para o maior número de professores de uma maneira que seja possível conciliar com as muitas atividades dos professores hoje. Acho que por isso que eu gostei tanto desse convite do webinar, sabe, Andréia? Porque eu acho perfeito, né? Porque como que o professor vai encontrar para separar um tempo para fazer um curso de teatro? Exatamente. Né? A gente estava aqui comentando que é tão bom receber perguntas de todos os lugares do Brasil, a gente está com vontade de conhecer vocês pessoalmente, falamos até de fazer caravanas sobre metodologias ativas, estávamos aqui sonhando alto, mas a ideia é essa, é a formação na prática, né? Sim. Eu acho que esses cursos complementares realmente ajudam a ter novas ideias, enfim, a não fazer a coisa pelo espontaneísmo, porque isso me preocupa muito, é você dizer, façam uma dramatização, mas a dramatização, como a Silvia colocou aqui, tem que ter um início, meio, enfim, tem que ter um roteiro, tem que ter um clímax, tem que ter um fechamento, e o aluno não estudou isso, então o professor precisa saber orientar. E isso tem a ver com outra pergunta que a gente recebeu aqui sobre essa diferença entre role-playing, vamos lá, tá aqui. Lana Crivellaro, de Fortaleza, Ceará. Ela diz aqui, estou reunida com a minha equipe de apoio ao polo presencial. Olha que bom, assistindo ao webinar em grupo. E ela diz que está aqui, minha equipe de apoio ao polo presencial, os professores que ministram disciplinas EAD, e já utilizamos storytelling. Mas com este webinar ficamos mais motivados para ideias e para inovar em nossos materiais de EAD. Está excelente. Gostaríamos de saber a diferença entre dramatização e a encenação ou role-playing. Olha, essas perguntas sobre as diferenças, elas nos colocam diversos desafios, né? Porque, por exemplo, qual a diferença entre PBL e caso? Muitas vezes você pode construir... muito sutil também, né? Exatamente. Você pode construir um PBL a partir de um caso, né? Mas, em geral, a situação do roleplay, quando a gente pensa em Moreno, quando o Moreno, ele insere essa possibilidade, né? Mesmo para tratamentos terapêuticos, né? O que está por trás disso? A encenação de determinadas situações de vida para que você possa enfrentar essa situação. Então, imagine que a Andréia aqui é a CEO da empresa, né? E eu estou aqui me reunindo com a Andréia para negociar um aumento salarial com a Andréia, percebe? Então, eu faço esse roleplay com a Andréia em sala de aula, eu, professora, né? E a Andréia assumindo esse papel de CEO, para eu conseguir, na verdade, me preparar para essa situação de negociar um aumento salarial com o executivo principal ou com uma executiva principal da empresa. Em geral, essa é a situação que você tem o roleplay, né? Essa é a situação que você usa o roleplay. As outras técnicas de dramatização, muitas vezes, lidam com situações mais complexas, em que você, por exemplo, vai precisar de um roteiro, vai precisar de diferentes papéis, esses personagens vão assumir esses papéis dentro quase de um teatro, né? Então, essa é a diferença entre um roleplay, que eu posso, de repente, pedir num momento na sala em que eu percebo que um assunto está crescendo. Olha, imagine que você é a executiva, que a gente está tendo que tomar essa decisão. Imagine que você é o auditor. Então, faça um diálogo focando nas dificuldades que cada um dentro desse papel vai ter na situação real. Essa é uma possibilidade de um roleplay que pode partir de uma encenação mais simplificada, digamos, em que as pessoas mesmo, elas se envolvendo e entendendo os diferentes desafios dessas posições, elas vão interagir, né? Quase que mais espontaneamente, né? Perfeito, muito bom. Professora Clara Agostini manda uma mensagem aqui apenas para fazer o registro de que a palestra, a aula, está excelente.
Sou Clara Agostini, pedagoga, coordenadora pedagógica no IFMG, Campus Governador Valadares, Minas Gerais. Maravilha! Muito obrigada E ao tem o pessoal de Renato Costa, PUC Minas. Ele pergunta o seguinte: como adaptar essas estruturas de metodologias ativas numa instituição que é totalmente online? Nós estamos caminhando para o ensino híbrido, ou seja, presencial mesclado com online, mas isso ainda demora um pouco. Como é que a gente faz no totalmente online? É possível? Eu acho que um pouco do que a gente trouxe nas histórias do professor Beto mostra, por exemplo, a possibilidade do storytelling no online. E lembrando que a gente tem histórias que estão disponíveis, não é? E que o online cada vez mais traz a possibilidade da interação, como nós estamos tendo no webinar, né? No webinar, a gente tem esses polos distantes em que a gente vai ter tutores que vão possibilitar a interação com o professor muitas vezes. Então, eu acho que o grande desafio, na verdade, é não reproduzir a aula tradicional no online. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque quando a gente pensa em ferramentas online, eu queria poder perguntar ao professor se ele tem essas tecnologias e que tecnologias eles têm disponíveis, a gente vai perceber que é muito possível, talvez, dependendo da tecnologia, formar grupos. E esses grupos fazem discussões em chats paralelos e depois se reúnem numa sala para compartilhar. Ou seja, daria para resolver um caso, tá certo? E para os diferentes grupos que resolvem esse caso, depois compartilharem as diferentes situações, as diferentes propostas de solução que eles têm no chat principal. Então, veja, professor, é possível dependendo da tecnologia, e se você pensar um pouco mais, né, com alguma flexibilidade, um pouco da criatividade que nós temos, por exemplo, eu não tenho essa ferramenta de interação disponível na minha instituição, mas e o WhatsApp? Tá certo? Será que eu não posso formar esses grupos no WhatsApp e esses estudantes em diversos lugares vão interagir pelos WhatsApp? Ou talvez pelas redes sociais, não é? É esse tipo de flexibilidade que a gente vai encontrando e que a gente vai adaptando e que eu acho que de certa maneira, oferece ao professor maneiras de tentar, né? De tentar e ver que resultados ele tem e depois talvez argumentar com a instituição a ideia, né? A necessidade de investir numa tecnologia. Essa que seria a minha resposta para o professor. Isso me lembra da sala de aula invertida que a gente comentou no início e que tem tudo a ver com essa transição que a gente está vivendo no ensino híbrido mesmo, que é a grande oportunidade de não gastar o tempo da aula presencial com uma exposição longa, às vezes cansativa, não só cansativa para o aluno, mas também para o professor. Eu tinha 8 turmas numa época lecionando e eu tinha que fazer 8 vezes a mesma exposição, a mesma aula. Certamente a minha última exposição não era tão boa como foi a primeira, né, já desgastada. E os alunos também se dispersam, pensam em outra coisa, conversam e aí perderam o fio da exposição. Então, eu acredito muito na sala de aula invertida como o momento em que, antes da aula, o aluno vai assistir uma teoria, uma exposição, pode ser através de um vídeo, da leitura de um capítulo de um livro, e depois ele vai para a aula presencial aproveitar melhor essa riqueza das metodologias ativas, um PBL, um estudo de caso, um debate, uma dramatização ou simplesmente tirar dúvidas com o seu professor. A gente tem ajudado algumas instituições a implementar essa sala de aula invertida no ensino superior. E é impressionante como ela traz resultados eficazes na nota, né, no desempenho acadêmico, mas também na motivação dos alunos. Porque quando a gente pensa que esse aluno que estuda à noite, muitas vezes, que chega cansado, e ele ainda tem que ouvir talvez 3, 4 horas de aula, é muito desmotivador. Então, se ele chega lá, mas vai debater, vai entender um caso, vai fazer dramatização, enfim, vai poder se posicionar, eu acredito que ele se mobiliza muito mais, se motiva e ele acaba aprendendo, claro, de uma maneira mais consistente, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é do Ricardo Franco, não disse de onde, mas ele pergunta o seguinte: como fazer com que os alunos entendam que a metodologia ativa é melhor para eles em vez da aula tradicional? Isso é bem interessante porque eu tive casos já de estudantes que me dizem: professora, não estava a fim de dar aula hoje, né? Passou só um debate. E até às vezes as famílias, no caso de colégios, eu vejo famílias reclamando: aquele professor não dá aula, olha aqui o caderno, todo vazio, meu filho não copiou nada. Como é que a gente forma essa mentalidade nova do que é a nova aprendizagem, Silvia?
Isso é muito interessante. Queria agradecer pelo envio dessa pergunta, porque os alunos também estão na sua zona de conforto, né? Eles não querem sair daquela zona de conforto. Que bom que o professor está lá se expondo e fazendo todo o trabalho e eles podem ficar tranquilos, não é? Eu acho que eles vão tanto mais aderir quanto perceberem resultados. Né? Quando eles perceberem que há uma mudança, né? E que essa mudança vai para além do conhecimento que a gente chama técnico, né? Que vai para um conhecimento que é procedimental, né? De como agir em determinadas situações, como vivenciar determinadas situações, também traz aprendizado, não é? Então, eu estava até comentando com a Andréia, né? Eu recentemente tive junto com uma colega num curso no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e logo num dos primeiros grupos que tinha que apresentar no mestrado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eles decidiram ousar e fizeram o programa da Jô. Que ótimo. Era um roleplay. Uhum. O assunto era formação docente, era estágios da vida docente. Eles trataram desse assunto simulando o programa da Jô. E isso estimulou todos os demais a também usarem, porque o assunto, o conteúdo estava lá, a interação estava como se fosse do programa do Jô, até a canequinha eles levaram, sabe? Enfim, vejam, quando alguém se lança e os outros veem, eles também percebem que todos aprendem ao se lançar, porque existe a interação, existe a atenção, né, com o diferente, existe até um pouco da competição tão natural, nossa, eles fizeram tão bem, eu também quero também apresentar alguma coisa. É nesse sentido que eu acho que a partir do momento que se vivencia, se percebe que se ganha, não se perde, é que você vai tirando esses estudantes da zona de conforto e que eles vão trazendo propostas, né? Eles dali a pouco estão pedindo alguma coisa, não é? Eu acho que tem a ver com o que você colocou, de ter muito claro qual é o objetivo de cada atividade. Enfim, eu quero propiciar maior habilidade de relacionamento, então o que eu vou escolher? Eu quero estimular a criatividade, que outra técnica ativa eu vou escolher? E se esse objetivo pedagógico não está detrás dessas ações, vira a didática pela coisa em si, e que não vai ter um resultado, o aluno não vai perceber, realmente é por aí. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso webinar. Pena, mas o nosso tempo está chegando ao fim, só que esse webinar vai ficar gravado na nossa página gemeducação.com.br/webinar. Então, daqui a alguns dias, talvez mais rapidamente do que vocês esperam, ele já vai estar online. Vocês vão poder rever. Quem perdeu também vai ser avisado. Estava inscrito para poder acessar a página. E eu quero, mais uma vez, recomendar a leitura do Revolucionando a Sala de Aula. Tudo que vocês viram que a professora Silvia apresentou aqui é só assim um aperitivo, né, muito rápido da riqueza que tem nessa obra e que explica detalhadamente como fazer, quando fazer, que resultados você pode alcançar na sala de aula, seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, recomendo fortemente a leitura aqui desse livro. Professora Silvia, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu que quero agradecer, André, porque essa possibilidade do webinar foi maravilhosa. Que bom. E contamos com você, então, em outros webinars em que a gente continue revolucionando a sala de aula. Podem contar comigo. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Até o nosso próximo evento.